trimestre nós estamos estudando sobre o livro Os Ungidos, da série do Grande Conflito, na linguagem de hoje do Profetas e Reis. E nesse primeiro capítulo, Ellen White comentando sobre o incrível início da vida de Salomão. Salomão ele começou seu reinado nos últimos anos da vida de Davi, e os reinos mais poderosos foi o reino de Davi e de Salomão. E o povo de Deus teve tantas oportunidades para serem uma nação muito poderosa nesse tempo, mas as escolhas, as atitudes e os ideais muitas vezes não correspondiam com aquilo que Deus gostaria de abençoar esse povo. Na época de Davi, quando outros povos, outras nações vinham visitar o reino de Israel, eles ficavam impressionados com o poder, com a organização e com o crescimento. E nós entendemos que Salomão, quando ele teve um sonho, ele pediu para Deus sabedoria. E isso fez toda a diferença na sua vida. Quando ele pediu sabedoria para Deus, para poder discernir entre o que deveria fazer e muitas coisas que não foram a contento, foi porque ele se distanciou de Deus. Ele permitiu que o sucesso começasse a ficar longe da sua vida, porque ele se tornou prepotente em alguns momentos e achava que poderia resolver os problemas da sua vida e o problema do povo. E ele se esqueceu do começo que ele teve, quando ele começou com Deus. E a nossa vida também hoje, queridos, tem a ver com as atitudes que nós tomamos e as escolhas que nós fazemos para servir ao Senhor. No segundo capítulo, o magnífico templo de Salomão conta que eles trabalharam durante 7 anos ali. Israel esteve em construção, eles usaram muito ouro, muita pedra preciosa, prata, e o templo foi construído sobre o Monte Moriá, mas de uma maneira silenciosa. Eles não faziam barulho, até mesmo a reverência que eles tinham para construir o templo. Davi queria ser o construtor do templo, mas Deus não permitiu, porque Davi tinha derramado muito sangue em Israel, e Deus pediu para que Salomão pudesse construir o templo. E ele então fez da melhor forma possível. Colocou os trabalhadores ali e com muita reverência ele construiu o templo. E esse templo ele ficou muito majestoso. Foi uma obra magnífica, uma das grandes realizações de Salomão, do seu reinado. E quando o templo foi inaugurado, quando a construção terminou, ele fez um momento de oração com todo o povo. E ele colocou o povo diante de Deus em oração. E ele disse que quando as pessoas olhassem para aquele templo e fizessem uma oração, eles seriam abençoados aonde eles estivessem. E Deus realmente abençoou aquela obra e fez toda a diferença. Nesse terceiro capítulo, prosperidade e orgulho levam à ruína. Salomão, a princípio, quando ele começou de uma maneira humilde na presença do Senhor, mas o acúmulo de riqueza, o acúmulo de poder começou a corromper a sua vida. E ele também usou muito a questão da política, buscou entre outras nações mulheres bonitas que pudessem fazer parte também do seu harém. E Salomão ele começou a se distanciar dos caminhos de Deus. Ele começou a deixar a Deus no momento do seu crescimento, no momento da sua glória. E é impressionante, queridos, como que na nossa vida também isso às vezes acontece. Quando nós somos abençoados e nós deveríamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, muitas vezes nós começamos a virar as costas para Deus. Porque Salomão ele começou a construir outros templos do lado oposto do templo de Jerusalém, para que as pessoas pudessem adorar outros deuses. E infelizmente na nossa vida hoje também é assim que nós fazemos. Quanta coisa tem estado no lugar de Deus. Por isso hoje, Deus te convida para que você possa ser fiel ao Senhor, para que você possa colocar a tua vida nas mãos de Deus e permitir que Ele possa ser o seu Deus em todo o tempo. Amém. Nesse quarto capítulo, como Salomão perdeu a chance. Salomão, ele fracassou em manter um espírito de abnegação ao Senhor. Ele começou a usar da exploração, e ele começou a exigir impostos do povo. Ele começou a trocar aquele lado missionário de quando ele tinha começado o seu reinado pelo lado do poder. Ele começou a permitir que
o seu coração se enchesse de vaidades. E ele começou a oprimir o povo. E ele começou a se distanciar dos caminhos de Deus. Em algum momento, ele achava que ele era o protagonista da história. Ele começou a ignorar Deus. E ele achava que aquele templo que ele tinha construído tinha se tornado o templo de Salomão. E não o templo de Deus. Então, Salomão, ele foi fracassando no decorrer da sua jornada e da sua ostentação. Quando a rainha de Sabá veio visitar ali o reino de Israel, e ela viu quanta beleza, quanto poder, quanta honra, Salomão, ele não exaltou Deus do céu, mas ele se apresentou como sendo o que estava aí fazendo com que as coisas pudessem ser bem-sucedidas na vida daquela nação. E o 5º capítulo desse livro fecha com o profundo arrependimento de Salomão. Salomão, ele viveu experiências riquíssimas ao lado de Deus, mas Salomão também experimentou o fracasso, como muitas vezes nós também enfrentamos os altos e baixos na vida. Mas uma coisa importante é que Salomão, no final da sua caminhada, no final da sua vida, ele se arrependeu. E ele se arrependeu dos momentos que ele viveu a ostentação do poder, da fama, porque no começo do seu reinado, quando ele começou a sua administração, ele pediu para Deus sabedoria, para ele ser um homem usado por Deus poderosamente. E nos momentos que ele viveu abaixo da onde Deus gostaria que ele estivesse vivendo, foi o momento que ele foi prepotente. Mas Salomão, no final da sua jornada, ele disse que tudo é vaidade e tudo é correr atrás do vento. E a Bíblia, ali em Isaías capítulo 55, versículo 7, diz assim que quando nós nos tornamos para Deus, ele perdoa o nosso pecado. Deus, ele muda a nossa vida. E Deus aceitou também o arrependimento de Salomão. Mas é impressionante, queridos, que Salomão, ele deixou um grande legado. Muitas pessoas ele levou para os caminhos errados da vida pela sua prepotência. Sabe, queridos, as decisões que nós estamos tomando hoje, infelizmente, no momento que você está escolhendo, às vezes, viver uma vida longe de Deus, você está influenciando as pessoas também. E nem sempre nós teremos condições de trazer de volta essas pessoas. Que Deus realmente possa nos abençoar e que nós possamos aprender com Salomão para viver sempre uma vida conforme a vontade de Deus. Para viver em sabedoria, permitir que a sabedoria que vem dele possa mudar as nossas expectativas e possa mudar o rumo da nossa vida. Que Deus abençoe muito você ao ler esse livro e que ele possa abençoar você e a sua família.